pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Espero que todo mundo esteja bem, assim como eu, né? Hoje estamos aqui, né, para fazer mais um videozinho. E vocês que ainda não são inscritos, gente, se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que os meus vídeos for publicado, vocês serem notificados, né? Deixa aquele joinha, gente, que ajuda o canal a crescer, né? E hoje eu vim contar uma história um pouco diferente pra vocês, né? Tô aqui num cenário diferente, tô aqui lavando vasilha e vim contar um pouquinho de uma história que aconteceu comigo em 2023. Pois é, gente, eu acabei de lavar as vasilhas aqui e tô aqui, né, com a história aqui no braço, né? Vou contar pra vocês hoje, gente, um pouquinho da história da Bruna. Vou deixar algumas fotos pra vocês verem. Ela tá aqui toda descabelada. Mas hoje eu vou contar um pouquinho da história dela. Como que ela chegou na minha vida. Né, gente? Sentei aqui, né, com Dona Bruna no braço aqui. E vamos contar, né, um pouquinho da história dela. A Bruna assim como vocês sabem, né, é minha terceira filha. Para aqueles que não sabem, não conhecem a minha história, ela é a minha terceira filha. Eu tenho dois rapazes, né? O Luiz Miguel, que é do meu primeiro casamento, e o Alexandre, que é do meu segundo, junto com a Bruna. A Bruna, os meus dois meninos, eles foi planejado. Todos três foi planejado. A Bruna também foi. Olha pra vocês verem a cor que ela tá, né? Mas assim, eles todos foi planejado. O Miguel eu levei 7 anos pra ter ele. Foi feito o tratamento. O Alexandre não fiz tratamento, tomei garrafada e arrumei ele. E a Bruna também foi feito tratamento. Por quê, gente? Quem não sabe, né? As pessoas que já me conhecem sabem que eu tenho problema. E aqueles que não me conhecem, eu tenho ovários policístico, que tem que é aquela pessoa que tem dificuldade para engravidar. Ou seja, você não ovula todo mês, então assim, dificilmente você consegue engravidar com facilidade, né? E a Bruna, a diferença da Bruna pro Alexandre é uma diferença de quase 6 anos e pouco de diferença. Então assim, quando eu arrumei o Alexandre, depois que ele nasceu, né, a gente decidiu tentar o terceiro, né? E o Alexandre fez 1 ano, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5, e assim se foi os anos se passando. Eu não usava remédio e sempre queria, né, tentar o terceiro para ver se vinha uma menina, porque Deus já tinha usado, né, pessoas, vasos dele para falar que ele ainda tinha a minha menina, né, que era o meu sonho. Como todos me conhecem, né, eu tinha um sonho muito grande de ter uma menina. Então, assim, os anos foram se passando, a frustração também, né? Vocês que são tentantes sabem como é. São anos de tentativa, então a gente fica frustrada, a gente não crê. E a Bruna foi, assim, um dia eu sentei na mesa aqui com meu esposo e minha sobrinha e falei, eu não vou tentar mais, eu já tô cansada, né? Porque foi anos chorando, todo mês era uma frustração. Então, assim, eu cheguei, sentei na mesa e falei, eu não vou tentar mais, eu não acredito mais que eu vou engravidar. Ainda eu cheguei a falar, gente, por incrível que pareça, que eu não tinha mais fé. Né? Eu não tinha fé em Deus, que eu não tinha fé que eu iria engravidar. E meu esposo olhou pra mim e falou, pois é agora que você vai engravidar. Porque eu tenho fé que você vai engravidar esse ano. Só que assim, a gente levou tudo na brincadeira, né? E não deu muito assunto para aquilo. Foi uma brincadeira que ele falou, a gente levou na brincadeira e só que ele tinha certeza no coração dele que a fé dele era tão grande que eu iria engravidar. E não se passou acho que nem 2 meses, a minha regra atrasou, né? E eu, por desencargo de consciência, né, tinha uns testes de ovulação em casa, um único teste. Aí eu peguei e falei, sabe, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com esse teste aqui, porque eu não vou tentar mais, eu não vou ser tentante mais, porque é muito frustrante, eu não vou ser tentante mais. E era umas 8 e pouco da manhã, eu simplesmente peguei o teste, fiz xixi no copinho, como se você fosse fazer um teste de gravidez, né, só que era de ovulação, com um dia de atraso, né, que não era muito regulado, mas mesmo assim eu ainda tinha aquela esperança de estar atrasada. E fiz o teste de ovulação e, para minha surpresa, ele positivou. E eu imaginei, não é ovulação, né? Eu não tô ovulando, né? É a época de vinho para mim, não de ovulação. Aí, assim, deu aquele medo, mas assim, aquela dúvida, será que não é um positivo? E eu corri, liguei, peguei meu telefone, eu tava sozinha em casa, liguei na farmácia, os meninos estavam pra escola, eu liguei na farmácia, pedi 2 testes de gravidez. Olha que exagero, né? Um teste só já contaria se eu tivesse, mas não, exagero era muito, pedi logo 2 pra ter certeza.
E comecei a tomar água, né? Fiquei 2 horas sem ir no banheiro. O teste chegou e eu fui lá. Com toda ansiosa, né? Mas com a esperança de ser um positivo, né? Com tanta frustração, né? Fiz o teste, gente, pra minha surpresa, o positivo veio. Eu vou pôr a foto dele, vou deixar a sequência de foto pra vocês verem. O meu positivo chegou. Gente, vocês não têm noção da minha alegria. Como eu chorei. Nossa, eu fiquei radiante. Eu ajoelhei no banheiro, no chão, agradecendo a Deus. Porque assim, nossa, era o meu maior sonho. Era engravidar de novo, né? E sempre falei pra Deus, né? No meus pedidos, quando eu pedia pra Deus, né, que eu engravidasse, eu falava pra Deus que eu não me importava do sexo. Podia ser um menino ou uma menina, que eu iria amar da mesma forma. Continuando, né, gente, que a Bruna deu uma crise aqui, né, de chorinho. Mas assim, eu sempre falei pra Deus que eu não me importava do sexo, né, do bebê. Eu não me importava se fosse outro menino. Aí eu engravidei, vi o positivo, né, nossa, fiquei radiante. Mais do que depressa, liguei pra minha irmã, Elielma Souza, né, ela vai ver. Não foi, Elielma? Não sei se você lembra. Mas eu te liguei, mandei uma foto do positivo pra você. Você falou, nossa, Nani, sério, você tá grávida? Mas assim, no fundo eu ainda tinha medo, né? Porque eu queria o de sangue pra ver, né? E na época, gente, por incrível que pareça, eu tava quebrada, sem nem um centavo. Aí eu falei pra minha irmã, pra Elielma Souza, né, que eu queria fazer o teste de sangue pra ter certeza. Aí ela foi e me indicou onde ela fez, né, o do último filho dela, que é o do Daniel Elias, um laboratório, falou, não, pode ir qualquer hora lá que você faz, daí 1 hora o resultado sai. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou assim, não, eu tenho R$ 40 na minha conta, eu vou te emprestar. Na época foi R$ 40 o exame da Bruna, gente. E eu fui, lembro como hoje, era 9 e pouco, eu peguei o ônibus e fui, ansiosa, gente, tremendo, que vocês não tem noção. Fui lá fazer o teste de sangue, gente. Quando foi, fiz o teste, tirei o sangue, né? Esperei 1 hora pro resultado sair. Gente, quando eu cheguei no laboratório para pegar esse resultado, quem falou que eu tinha coragem de abrir o resultado? No fundo, eu ainda tinha medo de ser um falso positivo, gente. Mas aí quando eu saí do laboratório, eu cheguei quase na esquina, eu falei, não, eu vou abrir. Vou abrir, a curiosidade tava muito, né? Ansiedade. Gente, que eu abri o teste, deu reagente. Gente, vocês não têm noção da minha alegria, da minha felicidade com aquele positivo. Gente, eu liguei pra minha irmã, falei que tinha dado positivo. Nossa, ela ficou radiante. Liguei pra Eliane, que é a minha irmã mais velha, a mãe da minha sobrinha, que mora aqui com a gente. Liguei pra ela em prantos, ela chorou. Nossa, ficou radiante. Nossa, ela ficou muito feliz. Aí eu liguei pro meu esposo, né, que é o pai dela, e falei pra ele que eu tava lá no Ana Shopping buscando um presente pra ele. Aí ele ainda brincou, falou assim, como assim um presente? Eu falei assim, ó, vim buscar um presente pra você. Aí ele falou assim, presente? Eu falei assim, parabéns, você vai ser papai. Ele ficou sem acreditar, gente. Ele ainda brincou comigo assim, como assim? Eu saí de casa, você nem grávida tava. E agora você já me liga falando que tá grávida, né? Brincando. Então, assim, nossa, nós ficou muito feliz. Eu fiquei feliz, ele ficou. Aí a gente contou pra família, contou pra mãe dele. E foi que, assim, aquela maior alegria, gente. Vocês não têm noção. Gente, a história da Bruna é uma história, assim, de fé, né? De Deus, é uma história assim que no momento que eu perdi, ela veio pra mim no momento que eu tinha perdido a fé, que eu não acreditava mais em milagre, né? Então assim, Deus provou pra mim que ele é o Deus de milagre, que ele é um Deus de promessa, que tudo que ele promete, ele cumpre. Então assim, eu vou deixar algumas fotos, alguns momentos, né, da Bruna, da chegada dela pra vocês verem aí. Eu te descobri foi a maior alegria da minha vida. Foi exatamente nesse dia que eu descobri que meu sonho de ser mãe estava sendo realizado novamente. Com muita ansiedade, fui fazer o exame para confirmar a minha gestação e lá estava meu positivo. Na primeira ultrassom, a mamãe no fundo já sabia quem era. Meu coração transbordava de alegria ao te ver. Exatamente no dia 10/7/2023, descobri que você era uma menina. Só quem conheceu a mamãe sabia o quanto a mamãe desejava uma menina. Exatamente no dia 1º de fevereiro de 2024, você chegou, minha princesa, para alegrar a nossa família e completar o nosso mundo cor-de-rosa.
Finalmente a minha princesa, a minha bonequinha tinha chegado para alegrar a minha família. Os seus irmãozinhos foi te visitar e amaram conhecer você. Vou deixar algumas fotos para você ver. Aqui você já ia completar 1 ano, filha. Quanta felicidade você me trouxe até aqui. Sua festa, filha, foi radiante, muito lindo, né? Tivemos muita ajuda da tia Lili, da tia Elielma, da sua madrinha Amanda, né? E de todos os convidados que veio. Foi muito lindo. Você completou 1 ano e agora, né, já tem 1 ano e 4. Então, ficou aí gravado algumas fotinhas, né, para você ver quando você estiver bem grandona, né? Você vê quando você era pequena. Eu espero que você goste, filha, do vídeo que a mamãe fez para deixar aí para você, tá? Obrigado por colorir a nossa vida, filha. Espero que vocês tenham gostado, né, de um pouquinho da história, né, da minha filha, né, da minha Bruna Sofia. E aqueles que gostou, né, que deixe seu joinha para ajudar o canal, né, se inscreva, aqueles que não são inscritos, ative o sininho de notificação para toda vez que um vídeo meu ser lançado, vocês serem notificados, né. E eu quero deixar aqui, gente, meu muito obrigada a todos que estão aqui me assistindo, né, aqueles que terminou o vídeo, né, eu sou muito grata a vocês, vocês não sabem o quanto vocês estão me ajudando, né, e fica aqui o meu abraço, né, e um grande beijo, e tchau, tchau, até a próxima.